Tá chegando aí as eleições, né? Todo mundo tá vendo aí as notícias diariamente de já pré-candidatos, né, para a eleição presidencial. E o calendário eleitoral ele tem prazos a serem observados por candidatos, partidos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral. A disputa ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, em caso de segundo turno. Os eleitores vão eleger, além do presidente da República, governadores dos estados, 2/3 do Senado Federal, deputados federais e também deputados estaduais ou distritais. Em 31 de agosto começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Em quem você vai votar? Já está pensando nesta questão? E hoje a gente tem umas perguntas aí para cutucar os nossos comentaristas, como por exemplo, se o espírita ele tem que ser de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda ou nada? Como é que vocês analisam essa questão, Edson? Olha, eu acho que o espírita tem que ser aquele que pensa. E se a gente partir do princípio, né, dos aprendizados que nós temos na doutrina, de que nós estamos aqui no processo de aprendizado, e que existem as diferenças naturais, né, dos espíritos, né? Existe uma escala espírita que o Kardec elenca lá, né, no Livro dos Espíritos, e que aqui a gente está num processo onde se misturam as diferenças, né? A gente tem que respeitar essas diferenças. Então, se você vai muito para a esquerda, se você vai para a direita, eu entendo que você tem que ser aquele que analisa as coisas, né, como espírita, e faz a opção pelo aquilo que você acha que é melhor naquele momento. Nesse sentido, eu diria que a gente poderia ser um pouco mais de centro. Quer dizer, você nem pende para um lado, nem pende para o outro. Você vai estar sempre navegando ali naquilo que você acha que é correto. Pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? Se você perguntar para mim, você é de esquerda, você é de direita, eu acho que eu sou de centro mesmo, porque tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Sim. O problema é quando você defende com unhas e dentes ideias fixas. Fica uma coisa meio fanática, né? Isso. E vira um radicalismo. Que hoje nós estamos tendo, inclusive, no meio espírita, né? Sim, então essa divisão aí. Está tendo uma divisão aí que também não está muito clara, hein? Essa divisão ela não está muito clara, mas acontece. E aí, Helene, o que você acha? Eu concordo com o Edson. Nós temos que participar, sim, da política. É o homem no mundo, né? A gente sempre fala isso aqui. E a gente, como espírita, se a gente for seguir os ensinamentos de Jesus, a gente não pode ser tão radical, né? Então, realmente, você ter uma postura equilibrada, podendo contribuir muito com a política. Eu acho que é justamente essa filosofia que a gente está precisando hoje da nossa política, que é agir com coerência, com justiça, com equilíbrio, com a moral, né? Porque é justamente essa sujeira toda que a gente está presenciando, é essa falta de moral. Eu acho que o espírita pode contribuir muito, pode e deve contribuir muito para a mudança desse cenário político do Brasil. E é claro que a gente não consegue construir essa fraternidade aí que a gente almeja, esse sonho, se a gente adota posturas radicais, né, Edson? Ou de direita ou de esquerda, né? E o caminho é justamente esse ponto de equilíbrio. Mas é claro que o espírita, e a gente ouve pessoas que não são espíritas às vezes falar que o espírita é muito conformado, né? A gente tem que lembrar que não é porque nós acreditamos nas múltiplas existências que a gente vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, porque nós vamos ter outra oportunidade. Então, nós estamos reencarnados neste momento, temos a nossa responsabilidade, inclusive para contribuir com o progresso do Brasil, e o nosso individualmente, mas também refletindo na política, né? Sim. Então, a responsabilidade é nossa, sim. Por isso que estamos juntos nesse momento aqui. Analisando a doutrina espírita, ela é muito mais próxima, por exemplo, do socialismo ou do capitalismo? Tem um pessoal que até brinca, né? Jesus era socialista porque queria dividir as situações ali, um lado mais social. Essa é uma questão também interessante, né? Porque as pessoas querem classificar, tá certo? Você precisa classificar de alguma forma, né? Do ponto de vista de entendimento doutrinário, a gente tem que analisar o que está lá no Livro dos Espíritos, tá certo?
Você pega, por exemplo, a lei de sociedade. O que é que diz a lei de sociedade? Mais ou menos aquilo que eu falei agora, né? Que nós estamos aqui, existem as diferenças e que em sociedade as diferenças se complementam. Um ajuda o outro, né? O mais evoluído ajuda o mais fraco, o mais forte, por aí afora, né? Então a gente se complementando cria uma sociedade produtiva, vamos assim dizer. Por outro lado, você também tem a lei de igualdade. Aliás, eu convido aí os nossos ouvintes a lerem lá no Livro dos Espíritos. É da pergunta 803 até 824. Então, 21 perguntas, mais os apêndices, né? Tratando de igualdade. Se você for falar, bom, então socialismo significa igualdade, tá certo? E aí os espíritos, Kardec faz umas perguntas até interessantes, e os espíritos explicam de uma forma também interessante. Que realmente há igualdade a nível de criação dos espíritos. Porém, depois, com o desenvolvimento, os espíritos se diferenciam. Vai chegar um momento em que depois vão se equalizar novamente, mas é lá na frente, é lá na evolução. Então, o que acontece num planeta como o nosso? Existem as desigualdades. A lei é de igualdade, porém existem as desigualdades. É nessa parte que o Kardec pergunta se der o mesmo valor para todo mundo. Aí os espíritos respondem que devido às diferenças, um vai ter mais, o outro vai perder, o outro vai ter menos. Então ele pergunta, inclusive, isso, quer dizer, se poderia dividir a riqueza, por igualdade da riqueza. Né? Ele responde que, primeiro, que não tem dinheiro suficiente para deixar todo mundo rico. Ponto. Se você pegasse o dinheiro que existe, você distribuiria, não teria gente rica. E se você fizesse isso, 2 dias depois você teria pessoas ricas e pessoas pobres. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Jesus falou sobre isso na parábola dos talentos. Isso. Para um deu 2 talentos, para outro deu um talento, 2 talentos, 5 talentos. Por quê? Por que ele não deu 5 para cada um? Porque existem as diferenças. E cada um vai obrar de acordo com as suas diferenças, tá certo? Então, dentro desse contexto, ela tem um cunho socialista, porém esse socialismo não é físico. É isso que a gente precisa entender. Entendi. Ele é um socialismo no cunho espiritual. Não sei se... Sim. É mais claro. Aprimorado. Então vai chegar um dia... Do que existe na Terra. Vamos lá. Um dia que a Terra for mais evoluída, talvez a gente tenha um socialismo. É o ideal, mas ainda não estamos preparados. Né? Porque infelizmente o socialismo do homem dá nisso que a gente está vendo aí. Uma parte do povo sendo mantida ali e os líderes... né? Enriquecendo cada vez mais. E por aí afora. Quer dizer, o materialismo falando mais alto. Basta a gente ver, Edson, os países que são socialistas hoje no nosso planeta aqui, como que eles vivem? Né? Vamos dar um exemplo de Cuba. Né? Se esse modelo hoje funcionasse para o nosso grau evolutivo, né? Mas não funciona. Não funciona ainda pelo nível de corrupção. Então você vê os dirigentes extremamente ricos, enquanto que a população é extremamente pobre. Né? Então, não é um socialismo verdadeiro. Né? Lembrando que o Leon Denis escreveu um livro, né, falando de socialismo e espiritismo. Então, na verdade, esse livro ele é uma coletânea de artigos, né, dele na Revista Espírita. Mas ele não deixa a entender que existe o socialismo. Né? Não sei se você sabe, Cláudio, mas em 1961 teve... Acho que você nem era nascido, né? Nasci em 74. Então você não era nascido. Em 61, lá na Universidade de Direito da USP, os alunos se uniram e criaram um movimento universitário espírita, que tinha uma ideia de conclamar os estudantes. Contra a ditadura. Não, nessa época ainda não. Depois, em 64, veio os militares assumiram o governo. Tá. Aí, esse grupo ganhou uma conotação política com os que estava acontecendo no movimento. E aí surge coisas do tipo espiritismo e marxismo. Não sei se você sabe, mas existe um livro chamado Espiritismo e Marxismo. Depois esse pessoal criou um jornalzinho que era mensal, onde eles publicaram uma série de coisas. Então, aí sim ganhou um cunho de conotação de esquerda, política e tal. Mas não sobreviveu. Não se manteve, entende?
São coisas que foram surgindo de acordo com o que acontece no próprio país, né? Sim. E não sobreviveu, não se manteve. Porque não dá para se manter, né? Sem contar a perseguição que eu acho que eles sofreram nessa época aí dos anos de... porque havia essa repressão, né, das ideias e tal, né? Agora, o espírita, ele pode votar num político corrupto, mesmo tendo a consciência do que a doutrina traz? Eu lembro na casa que eu frequentava, tinha um trabalhador que nem está mais lá, ele dizia o seguinte: eu voto em toda eleição no Maluf. Pô, mas você é espírita? Mas eu voto no Maluf. Ele rouba, mas faz. Não fica um contrassenso você divulgando uma doutrina que fala da libertação de consciência, do livre pensar, e de repente você ainda continua votando em políticos, seja de esquerda ou direita, mas que são comprovadamente corruptos? Isso não tem um reflexo espiritual? Claro que tem, porque nós respondemos por todos os nossos atos, né? Se você tem a consciência de que, né, não é um bom político, lógico que você tem uma responsabilidade sobre isso, como tudo na vida, né? Você responde segundo o seu grau de consciência, né? Eu acho que tudo é pesado. Por isso a importância da gente refletir, né? A gente falou isso semana passada aqui, né, das opções, né? Até o Edson colocou que ele entende que a culpa não é do eleitor, né? A gente fala, não é nossa culpa, né, que de falar que nós temos essa responsabilidade de votar bem, né? Mas se a gente for olhar por essa conotação espiritual das responsabilidades, pensando que você é um ser encarnado neste momento, que tem os seus compromissos, não só com a sua evolução, mas você tem um compromisso com a coletividade, né? Por isso que você está aqui atraído para esse momento. Então você tem que fazer o seu melhor, porque as suas atitudes vão refletir no todo, né? Então você tem sim essa responsabilidade. E o Maluf, depois de tanto tempo, né, acabou sendo preso, né? Que é já desacreditado que isso fosse acontecer. Está preso e a gente vê o reflexo, analisando as notícias, né, Cláudia? A gente, como pelo ser humano, a gente fala, poxa, a pessoa nessa idade chegar a passar por isso, né? Reflexo das ações. Então, a gente lamenta pelo ser humano, né? E eu acho que isso que você está falando tá mostrando que está tendo uma mudança no país. E o espírita tem que acompanhar isso. Cláudia, eu só queria fazer um comentário. Que você falou que é a doutrina do livre pensar. O problema é que muito espírita não pensa. Não pensa. Lembra que nós falamos do sedentarismo mental aqui? Lixo mental. Não, o lixo e o sedentarismo mental, né? Não quer pensar, né? Não pensa. Ele enche a cabeça dele com gorduras, vamos dizer, de ideias, não pensa sobre elas, aceita aquilo como sendo verdades e cria o seu modelo, o seu padrão. E quando você fala, você é o polêmico, né? Quando na verdade não existe a polêmica. Vamos para o intervalo, depois você comenta, Elaine. Tem mais perguntas aí falando de eleições 2018 e o papel do espírita neste cenário. Até já. Antes do intervalo, a Elaine ia fazer um comentário. Então, dando sequência ao comentário que o Edson fez, né? A questão da preguiça de pensar não é só do espírita, na verdade é do ser humano, né, Edson? Porque a gente vê isso em todo ser humano. Por isso que a gente vive essa situação que a gente vive, né? Você vê que as pessoas que pensam um pouquinho mais, elas logo se destacam em qualquer meio social que elas estão. Se destacam no trabalho, se destacam no estudo, num grupo social, às vezes numa casa espírita, em qualquer trabalho que ela se propõe a participar, ela se destaca. Quem pensa se destaca. E é uma grande minoria. É até engraçado falar isso, né? Mas é uma minoria. São as pessoas que pensam. E no meio espírita também acontece a mesma coisa, né? Infelizmente. A gente tem uma pergunta aqui do 0800 979 5011, que é o Antônio Rodrigues do Macedo, aqui em Guarulhos. Ele diz o seguinte: falando sobre socialismo e o espiritismo, vemos que o socialismo é mais igualitário do que o capitalismo. O socialismo é mais inclusivo socialmente, pois o capitalismo exclui os menos favorecidos. Também pelo 0800, a Nancy Aparecida Nani, de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, ela diz o seguinte: em minha opinião, a pessoa pode até
ter boas intenções, porém ao chegar ao poder se corrompe. O que devemos fazer então? Em quem votar? Né? A opinião aí da Nancy Aparecida Nani. Também agora pelo WhatsApp, né, que é o 985759580. Manhã Boa Nova, muito bom. A Maria Cristina Garcia Braga, Vila Sabrina. Aí ela diz, o melhor bairro da Zona Norte, né? Há controvérsias. E ela pergunta da Vanessa. A Vanessa vai estar apresentando, logo depois do Manhã Boa Nova, o Rádio Revista André Luiz, com a Estela e também a Maria Isilda. Tá? Logo na sequência aí do Manhã Boa Nova tem Rádio Revista André Luiz, com as 3 meninas apresentando. Agora, por que o movimento espírita não fala em política, Edson? Tem uma certa ojeriza quando se fala em política. Por que o espírita não tem representação, por exemplo, nas câmaras federais, estaduais, Senado e por aí vai? É porque é complicado. Nós já tivemos, né, Cláudio, espíritas famosos. Vamos lembrar aí do Caibar Schutzel, do Eurípides Pazanufo. Mas era um ou outro, né? O Bezerra, o Freitas Nobre. Bezerra, você vê, né? Tem bancada evangélica, bancada católica, mas o espírita é um ou outro. Né? O que acontece é o seguinte, que o espírita, ele não é profissional. Você não tem um espírita profissional, ou seja, aquele que vive do espiritismo. O espírita é aquele que se dedica parte do tempo dele à doutrina, tá certo? Então ele já tem uma série de atividades. Para você organizar-se politicamente, demanda tempo. E no meio, do jeito que é a política no Brasil hoje, fica complicado. Eu mesmo, por exemplo, tive convites para ser vereador, né? Porque a gente sempre está em uma certa... Por ser presidente de casa espírita, fazer palestras em vários lugares, você acaba ganhando uma certa visão, né? Uma certa evidência, tá certo? Aí as pessoas te convidam. Mas aí, para você participar, você teria que abrir mão de uma série de coisas, porque você tem que se filiar a um partido, você tem que estar dentro do conselho daquele partido, escolher um partido que realmente se coadune com as suas ideias. E dentro do partido ainda, você tem que concorrer lá para chegar onde... Tá Sim. certo? Quer dizer, infelizmente, a política é o jogo de ganha mesmo. As pessoas vão apostar para ganhar, fazem os seus acertos. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Uhum. Por exemplo, hoje, nós vamos ter agora a eleição esse ano, nós estamos falando sobre isso, certo? Ainda não tem os candidatos muito certos, porque tem um prazo aí para eles se inscreverem efetivamente, mas alguns já estão fazendo. O que vai acontecer? Eles estão correndo atrás de criar suas alianças. Porque o modelo político do Brasil hoje, quem tiver tempo de TV, quem tiver mais alianças, tem mais chances de vencer. Um candidato que saia, por exemplo, sozinho aí, como se chama de outsider, né? Eles usam essa palavra em inglês aí, outsider. O candidato que seja desse tipo, ele não vai ter chance. Por quê? Porque existe já todo um modelo preparado para isso. Aí o que vai acontecer? Por que fulano vai apoiar cicrano? Bom, primeiro, eu não tenho condições de ganhar, então eu vou apoiar cicrano, porque aí ele vai me dar o ministério tal, ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. É uma troca, infelizmente. Tá certo? Eu acho que a política ela precisaria passar por uma reformulação. Tudo isso que está acontecendo no país assusta um pouco as pessoas, mas eu tenho uma visão positiva, porque eu acho que é a grande oportunidade que tem de fazer as mudanças. As pessoas agora estão olhando o que acontece, elas estão começando a olhar o que acontece no meio político, elas começam a entender que o político mente mesmo. Né? Ele fala uma coisa, depois vai lá e faz outra. E às vezes não é porque ele mente, porque ele é mentiroso de fato. Às vezes ele tem até ideias boas, mas depois ele não consegue concretizar, porque ele tem que se aliar lá, ele tem que fazer parte do sistema, tá certo? Então a grande oportunidade é de mudar o sistema. Vai ser muito difícil criar um partido político espírita. Muito difícil. Porque, justamente por isso, as pessoas precisam cuidar da vida delas, precisam trabalhar, elas precisam, sabe? Então você não tem, por não ter o político, né, o espírita profissional, vamos assim dizer, você não vai conseguir fazer. E aí, Lene? É uma pena, né? Porque, assim, a gente vê... Eu mesma, já participando de casas espíritas, sempre tive um pensamento contrário quando tive colegas espíritas que saíram candidatos, e a postura das casas sempre foi: nós não apoiamos nenhum candidato. E no meu entendimento não é correto. Eu entendo que às vezes as diretorias não querem se comprometer,
porque talvez não conheça a fundo aquele candidato, ou com medo do candidato decepcionar e envolver o nome da casa espírita, ou é mesmo o nome da doutrina espírita. Mas eu acho que nós temos, se a gente pode ajudar um candidato que convive conosco, que a gente conhece a índole dele, por que não? Aquela questão de você ficar sempre em cima do muro, não querer se comprometer, esse tipo de postura que às vezes eu fico um pouco incomodada, porque Jesus mesmo disse, né? Para você não ser morno, né? Ou você é quente ou você é frio. Sim. Não é isso? E as pessoas querem ser mornas, elas querem estar bem com todo mundo, elas não querem adotar posturas ou partir ou opiniões, têm medo de se expressar. E se nós não tivermos a coragem desses enfrentamentos, a gente continua na zona de conforto, a gente não muda o nosso cenário político. E o espírita tem uma grande responsabilidade nisso também. Concordo com o Cláudio, concordo com você também, Edson. Então, desculpa, eu acho que falta realmente isso, como a Irane colocou, isso no movimento espírita, eu defendo isso. Né? Eu, por exemplo, já permiti que candidato, na época, o Quito Formiga, que era um vereador que se elegeu num período aí, até pelo Perseverança ali, ele era ele era, na verdade, um trabalhador do Perseverança, né? Uma pessoa boníssima, uma pessoa, sabe, mas que enfrentou esses problemas todos. Aí eu assumi de levar o Quito lá para falar e tudo e tal, e infelizmente... O pessoal brigou com você. Né? Então eu fico imaginando o seguinte, as pessoas que gostam do Edson hoje, se o Edson se candidatar, o Edson deixa de ser Sim. Mais um que se corrompeu. Mas deixa de ser o santo Edson, mais né? um que se corrompeu, entendeu? Por quê? Porque infelizmente a política hoje, a visão que as pessoas têm é essa. Mas você acha positivo que o espírita se candidate? Eu não só acho positivo, como acho que tinha que ter mesmo. Porque quanto mais espíritas nós tivéssemos lá no Congresso, mais pessoas de consciência nós teríamos, entende? Porque mas eu falo o espírita que tem consciência de que os seus atos de hoje vão refletir no seu futuro. Sim. Na sua vida futura. Tá certo? Por quê? O espírito acredita nisso, tá certo? Ao desencarnar, você vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes aqui na Terra. Não é assim? Então, quanto mais políticos nós tivéssemos com esse tipo de mentalidade, menos corruptos nós teríamos. Menos corrupção, menos problemas e tal. O problema é que o modelo hoje não permite isso. É complicado. Não permite. E a reforma política que está parada lá, não permite. No Congresso. O próprio Quito, como eu cito aí, ele teve uma série de dificuldades quando ele se inseriu. Cláudio, se você me permitir fazer um complemento, é claro que nós temos que tomar cuidado com os oportunistas que às vezes se aproximam das casas espíritas com essa intenção deliberada de fazer, de se autopromover, né? Mas é claro que as direções das casas têm que estar atentas quanto a isso, mas a minha colocação é de pessoas que já é uma célula ali da seara espírita. Por que não esse apoio? Sim. Tem participações aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Simone Dias, bom dia. Conceição Ortiz também desejando seu bom dia. Célia Cristina, bom dia, amigos queridos. Denise Melara Romoff, bom dia. Maria Cícera também está na sintonia. Deise Mansano, bom dia. Rosário Coutinho, que está em Teresina, no Piauí. Valeu, Rosário, pela audiência. A Erondina Godinho Moura. O Lúcio Guevara, existem espíritas que pensam, eu conheço alguns, e falam somente do que entendem. Fraternal, um abraço. Também conheço, viu, Luiz Guevara? Fátima Martins, que está em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente. O Alexandre Quintão diz o seguinte: eu queria saber o que vocês acham sobre as urnas eletrônicas. Eu acho que tem urnas que são modificadas. Por exemplo, me falaram que algumas urnas vêm com vários votos para um candidato. Eu desconfio muito sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham. Já ouviram falar? Outra questão que faz parte do modelo, quer dizer, a urna não foi aceita em vários lugares, em vários países mais evoluídos e tal, né? Onde o sistema, inclusive, é mais evoluído, no sentido do sistema político, né? É uma questão eletrônica. A gente sabe que eletrônico está sujeito a fraude, como também o voto em branco, o voto impresso também está sujeito a fraude. No papel também tinha. A fraude existe em qualquer lugar. Se a pessoa quiser fraudar, não vai ter jeito. Então, ainda faz parte do modelo que está aí. Sim.
Aí a gente estava conversando sobre uma questão, que nós aqui, por exemplo, nós três vamos ter que decidir, vamos ter que votar em alguém, vocês concordam? Sim. Ora, naturalmente que nós, como pessoas que estão analisando as coisas, vamos ficar olhando as propostas e tal. Aí você vai escolher alguém. Significa que aquela pessoa, ela é isenta, ou seja, que ela pode não se tornar uma corrupta ou coisa que o valha? A gente não sabe. Não sabe. Você vai votar apostando de que aquela pessoa não vai fazer. Chega lá. Mas o que vai acontecer quando ela chegar lá? Se ela vai se render ao sistema e ela vai ter que fazer os seus conchavos, vai ter que fazer uma série de coisas? Não sabemos. Falo mais, vai ser difícil você colocar um presidente hoje, tá, que não faça os necessários conchavos para poder governar o país. Sim. Se ele for radical, ele não fica. Ele não vai conseguir aprovar as coisas, não vai conseguir ter maioria na Câmara. A gente precisa entender isso. O modelo político, infelizmente, é esse. É um modelo de negociatas, né? É um modelo de conluios, é um modelo de... Nós vamos ter que conviver com isso por um período, até que a política seja efetivamente reorganizada. Pelo WhatsApp aqui, o José Luiz de Uberlândia, Minas Gerais, diz o seguinte: bom dia, nós tivemos um grande político espírita que foi o Freitas Nobre. Abraço a todos. Até o Edson comentou, né, do exemplo aí do Freitas Nobre. E agora, e a eleição na Casa Espírita, Edson? Segue o mesmo padrão brasileiro? Eu diria que segue um modelo quase que parecido, porque você tem a situação, quer dizer, aqueles que estão dirigindo, depois você tem aqueles grupos que acabam criando uma certa divergência e eles tentam de alguma forma mudar, e uma das formas é eles se elegerem. Mas aí fica aquela briga, né? Uma briga no bom sentido de que quem vota em quem escolhe quem, ficam aliciando, vamos assim dizer, de alguma forma, as pessoas. Já teve coisas assim do Arco da Velha. Prometendo vantagens. Do Arco da Velha, tá? Já vi coisas do Arco da Velha. Por quê? Porque é um modelo menor, mas que reflete o que acontece no país. Sim. O ser humano, a fase de evolução da Terra, nesse momento, ela não está propícia ao socialismo, entende? É aquilo que eu tentei passar aqui. O socialismo legal mesmo é o do plano espiritual, porque lá, lá você consegue já separar as pessoas por os espíritos, por suas vibrações, por seus ideais e por aí afora. Aqui há essa mistura. E tendo mistura, você tem divergências. Tendo divergências, você vai ter as discussões, as faltas Tem pessoas que não concordam com determinadas coisas e querem mudar. Mas aí querem mudar de que forma? De forma radical? O presidente de uma casa espírita, ele tem que ter a capacidade de olhar para tudo e ser condescendente com uma série de coisas. Ele tem que ser, entre aspas, político. Político no sentido de acomodar as situações. E não pode ser um ditador, porque senão... Senão ele vai determinar... Aí passa a ser a casa espírita dele. É a minha casa espírita. Já vi muitas casas espíritas fecharem por causa disso. Porque se você não tem o público, se você não tem os trabalhadores que concordam ou que se ambientam ali, vai ser difícil. E aí você reúne só aquele grupo que te apoia, que vai de acordo com as suas ideias. E esse grupo, às vezes, ele pode se tornar um grupo pequeno e não suficiente para manter a casa. Então não pode ser assim. Não pode. Democracia. Tem divergências, você tem que saber conviver com as divergências. Tem que saber acomodar, tem que saber ouvir, tem que saber reorientar, tem que mostrar, né? Na realidade, você tem que fazer com que as pessoas se acompliciem do objetivo maior. Então você dá você dá os ideais da casa e aí você tenta fazer com que as pessoas se acompliciem cada vez mais daquilo. Não é fácil, não é simples, mas é um modelo que funciona esse. E aí, Elaine, como é a sua visão de eleição de casa espírita? Porque tem casa espírita também que fica naquela falsa tranquilidade. Quando chega a eleição, nós só temos uma chapa única, porque está todo mundo aqui unido e tal, e muitas das vezes você vê que não é bem assim, é porque falta realmente oportunidades de divulgar, né? E também o movimento espírita não lida muito bem com divergência, né? Que é um padrão que existe na sociedade como um todo, também reflete
Você sabe, isso me causa um certo incômodo, né? Porque assim, eu vejo as assembleias vazias, né? E falo, será que foi divulgado como deveria ter sido divulgado? Ou será que realmente os associados não se preocupam em participar da administração? Aquilo que a gente falou do comodismo, né? Da preguiça de pensar. E eu fico triste, às vezes, participando das eleições, chega lá, é uma chapa única, já está decidido, né? Na verdade, a situação, né, já decidiu quem serão os próximos dirigentes. E não tem quórum para mudar isso, porque ninguém participa da Assembleia. Ninguém vai na Assembleia, ninguém cria uma nova chapa. Será isso que o frequentador é comum, sabe dessas questões de eleição, de política mesmo dentro da Então, será que as casas divulgam para os seus associados? E aí o Edson pode dar a experiência dele para nós, dividir conosco. Será que é divulgado, né? Será que as pessoas sabem que elas podem também ali ter uma chapa e concorrer às eleições, né? Então, são questões para a gente debater. Será que a gente está seguindo um modelo de forma correta ou também nós estamos sendo tiranos aí e autoritários, né? Fica aí para nossa reflexão. Você pode ir participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo nosso WhatsApp 985759580. Você quer comentar, Edson? Não, é assim, eu vou falar pelo exemplo do Manuel Bento, tá certo? Que é quem eu conheço. Nosso estatuto, o associado, ele tem direito a voto a partir de 1 ano de associado. A partir de 2 anos, ele pode se candidatar e pode ser eleito. Então, com 90 dias de antecedência, nós fixamos lá a lista de associados com direito a voto. Legal. E a lista de associados com direito a ser votado. Então, ali você cria essas 2 listas e dali as pessoas têm a capacidade, vamos dizer assim, de se organizar com 90 dias antes do pleito, né, vamos dizer, para montar suas chapas. E aí tem que ser apresentada 60 dias antes. Ah, sim. Quer dizer, com 60 dias antes você tem que ter as chapas já organizadas para no dia da eleição, entende? Então, funciona dessa forma. Agora, não dá para ficar... como a gente tem essa incapacidade ou não se pensa em política na Casa Espírita, até na política mesmo da própria direção da Casa Espírita acaba não sendo divulgada da forma como deveria, porque não há congresso, não há conversa, não há uma explicação, não há uma palestra para explicar. O que é feito é explicado para os associados. Olha, é assim que funciona, assim assado. Tá certo? Infelizmente falta isso, né? Eu acho que falta uma conscientização maior das pessoas, né? Até mesmo na própria Casa Espírita. Até Boa Nova. Participações aqui pelo WhatsApp, a Isabel de Sorocaba, ela diz aqui, bom dia, pessoas de luz. Ela diz que gostaria, por exemplo, que o Jeter, né, Jacomini, fosse candidato. Ela votaria nele. Apesar dela ser de Sorocaba, ela acredita que ele faria um bom trabalho. Também pelo WhatsApp, a Laíde Ana Silva do Tucuruvi. Somos políticos também o tempo todo, em casa, no trabalho, nas casas espíritas, onde quer que vamos, só pensar nos outros. Boa tarde, não somos livres, podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Temos o livre-arbítrio, mas nossa consciência nos cobra o tempo todo. Obrigado aí pela participação, a Laíde Ana Silva do Tucuruvi, em São Paulo. Pelo facebook.com, Djalma Freitas, bom dia, a equipe. Abraço a todos e a Jurema da Silva, que está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, acompanhando o Manhã Boa Nova. Dia 21. O Edson, a pessoa para entender o Espiritismo precisa fazer curso espírita? Se ela quiser entender de fato, sim. O que acontece com o movimento espírita, né? As casas espíritas que não têm curso, elas oferecem o que? A palestra. Né? A palestra e o passe. A palestra em si, ela não é suficiente para dar uma compreensão da doutrina como um todo, né? O palestrante, na realidade, ele vai transmitir ali as suas ideias que ele auriu da compreensão que ele tem da doutrina. E as pessoas, lendo livros isoladas, elas não vão conseguir dialogar. Então, a compreensão que ela tem daquela interpretação que ela fez do livro, tá certo? O objetivo do curso em si é
Você tira as pessoas das palestras, você coloca em grupos menores e elas ali podem, entre si, trocar ideias sobre aqueles temas que estão sendo estudados. Entendi. Há uma grande possibilidade aí de compreensões. E não só isso, é através disso que você consegue voluntários. Porque senão, se é só lá na palestra, como é que você vai fazer? Vai chegar um dia lá o dirigente e falar assim, ó, quem daqui do público gostaria de ser voluntário da Casa Espírita? Aí o voluntário vem despreparado. Você separando as pessoas em grupos menores, e esses grupos fazendo os cursos que levam um determinado tempo, tá certo? São 1, 2, às vezes 3 anos, 4, 5 anos de estudos. A pessoa vai adquirindo uma certa compreensão maior, ela vai se entronizando mais, e a própria casa vai tendo oportunidade de conhecer as pessoas que podem se tornar voluntários, tá certo? Vou tentar dar um exemplo aqui lá no Manuel Bento. A pessoa, para fazer um curso de passe, ela precisa estar pelo menos no básico 2. Ela já passou pelo 1 e está no 2. Para fazer curso de DEPOI, por exemplo, que é para atender as pessoas, o público que chega, já tem que estar no mediúnico 1 em diante. Por quê? Porque tem uma compreensão maior das coisas. E ela sabe da responsabilidade que ela vai ter para determinadas coisas. Sim. Tá certo? Então eu digo que as casas que não se abrirem para isso, elas tendem a ter problemas aí de continuidade. Verdade. E você, Elaine, como vê essa questão? O curso é importantíssimo. É importante, claro que a pessoa estudar em casa também é válido, mas perde essa particularidade da troca, né, de experiências e de visões, de pontos de vista e essa até troca de casos pessoais também. Isso é muito enriquecedor, a convivência, né? O ser humano é um ser sociável, né? Nós precisamos conviver e a gente aprende muito mais realmente com essas trocas. Mas isso não tira também a possibilidade da pessoa estudar em casa, quem não tem acesso às vezes a um centro ou não tem uma disponibilidade de horário, né? Então começa estudando pelo Livro dos Espíritos. Hoje tem muitos cursos no YouTube, né? Muitos cursos, você consegue acompanhar. O André Luiz Ruiz tem um curso muito bom sobre o Livro dos Espíritos. Legal, bacana. No YouTube. Você pode também buscar, mas você conviver na casa espírita é muito gratificante, porque você entra numa sintonia, numa energia, e você sai muito melhor, né? Assim, é uma coisa muito visível, né? Quem frequenta sabe isso que eu estou falando, sente. Você acorda no outro dia com mais disposição, com mais vontade, com mais ânimo, é muito recompensador, né? É bacana demais nessa questão. Então a questão, Cláudio, que até a Elaine colocou, eu achei fantástico, que é o seguinte, você pode até fazer esses estudos sozinho, mas você sozinho não é nada. E mais, a partir do momento que você aprende determinadas coisas, você precisa colocar aquilo em ação, em movimento. É verdade. Você vai fazer isso como? É a fé sem obras, né? Que fala, não tem, né? Por isso que é interessante se inserir numa casa, né, e fazer os cursos. E amor é ação, né? Não é omissão e nem estagnação. Né? E eu acho muito legal quando, por exemplo, você forma uma turma nova, né, básico 1. Aí as pessoas não se conhecem, elas ficam meio estranhas e tal. Aí termina aquele ano, segue para o básico 2, depois vai para o outro. Você começa a perceber que as pessoas elas criam um elo, um vínculo entre elas, uma amizade. Uma já conhece o outro, sabe dos problemas de um do outro. Verdade. É um negócio muito legal, porque você cria um grupo coeso ali, entende? Grupo estudo na Casa Espírita é muito bacana por este lado também, além da questão do conhecimento. E fora a gente você está em contato direto com aquela espiritualidade ali na casa, né? Então as pessoas que estão com a mediunidade em desequilíbrio já começam a sentir os benefícios disso tudo, né? Isso é todo um preparo, é um ambiente preparado para isso, né? É diferente. Isso. Agora tem um detalhe, Cláudio, o dirigente para implantar um curso na Casa Espírita ele tem que estar preparado para ser questionado. É verdade. Não pense que vai ser tudo nada flores. de milindre. Não se ele achar que ele vai querer impor as ideias dele nos cursos, tem que estar preparado para ser questionado, ele tem que estar preparado para abrir mão também de alguns conceitos dele. Cabeça aberta, né? Mente aberta. Sim. Senão, já viu, né? Março. Vamos agora pelo 0800 979 5011, a participação da Helena Pereira, em Uberaba, Minas Gerais. Bom dia, equipe. Como devemos trocar de políticos, pois a raiz é a mesma. Devemos mudar a filosofia de vida, pois os nossos filhos são filhos desta
confusão de valores. Obrigado pela participação aí, Helena. Facebook.com/TV Mundo Maior. A Célia Cristina diz o seguinte: a melhor coisa que eu fiz foi fazer os cursos de médiums no A Caminho da Luz. Consegui equilibrar a minha mediunidade. Parabéns aí, Célia Cristina. Joaquim Fernandes de Oliveira. Bom dia, amigos. Estou vendo vocês aqui de Jaguaribe, no Ceará. Escolher candidato está difícil, mas temos que pesquisar bastante. A Maga Mebel, gratidão. O Carlos Tanimura, que está no Japão, ele diz: tem pouca casa espírita e o estudo não é como no Brasil. Aprendemos muito através da rádio e da TV. Abraços a todos. O Carlos Tanimura. Que legal. Bacana aí a participação deles. Vão aí fazendo seus comentários. Facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos agora. Jesus trouxe a paz ou a espada? As palavras dele foram as mais sábias e adequadas à época, porém seus evangelhos foram escritos tempo depois do seu desencarne. Contudo, temos também as falsas interpretações, seja por ignorância, por interesses motivados pelas paixões terrenas. Nos evangelhos, em Mateus e Lucas, encontramos as seguintes palavras atribuídas a Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Se analisadas ao pé da letra, essas palavras tornam-se devastadoras e até sanguinárias. A escrita pode ter exacerbado a expressão, porém Jesus as disse com o intuito de nos alertar. Suas palavras eram verdadeiras e vieram para ficar. Jesus sabia que a humanidade, ainda imperfeita, demoraria para compreender seus ensinamentos e muitos usariam seu nome e suas palavras em favor da ignorância. Os pensamentos de Jesus se concretizaram, pois o orgulho, a inveja, o egoísmo e a arrogância fazem com que o indivíduo deixe de pensar no próximo se qualquer ação for garantir suas ambições. Edson, como entender esta passagem de Jesus? Fica difícil. Inclusive tem um estudo sobre isso lá no Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Moral estranha. Acho que convido aí os ouvintes a estudarem. E lá, inclusive, eles fazem esse comentário, né? Que fica difícil você entender determinadas palavras nas saídas da boca de Jesus, que era todo amor, todo, né? Então eu fico pensando, Cláudio, qual era o contexto em que ele colocou essas palavras. Ou seja, em que determinada situação ele colocou isso. Então, se a gente tentar colocar hoje, nos dias de hoje, imagina assim, você me questionando que eu estou trazendo algumas informações novas, né? Porque ele veio trazendo informações revolucionárias para aquela época, você concorda? Sim. Era uma época de ditadura, uma época de dor, uma época de imposição, ele vinha falar de amor, ele vinha falar de perdão, ele vinha falar, né? Então ele era contraditório. Ele era o contraditório da época, tá certo? E um contraditório pacífico. Por isso que é estranho, né? Essa afirmação. Então eu imagino ele falando assim, alguém perguntando para ele, né? Ele falando, olha, não vai pensar que vai ser simples. Porque as pessoas que me defenderem, as pessoas que acreditarem em mim, elas vão sofrer consequências disso. Vai haver, sim, né? Perseguições, vai ter gente que vai ser contrária, dentro da própria família, e por aí afora, porque você vai estar mexendo com o status quo. Você vai estar mexendo com o comodismo, com a acomodação que existe. Tá certo? E é o que acontece mais ou menos hoje com as pessoas do movimento espírita. Tem pessoas que passam por dificuldades para ser espírita. Tá certo? Para seguir uma determinada... Ou pessoas que dentro da própria casa... Vamos deixar o doutrina espírita de lado, mas uma pessoa que, por exemplo, tem uma família católica e ela resolve ser evangélica. Puxa, não são as duas falando de Jesus? O católico não fala de Jesus, estuda Jesus, e o evangélico também não? Quer dizer, o que é que diferencia? Se não as próprias crenças enraizadas. E aí, infelizmente, em nome de Jesus, há disputas, há dissensões, há brigas, há divisão. E é mais ou menos nesse sentido que eu acho que ele colocou essas palavras, tá certo? O problema é que a interpretação delas é que faz as pessoas agirem da forma que agem. Aí eu imagino que as cruzadas usaram muito isso para provocar as pessoas. Tentar defender seu ponto de vista. Infelizmente. Como você vê essa passagem, Elaine? Então, eu concordo com o Edson. A gente
sempre aquela questão da linguagem no sentido figurado que Jesus usava, mas o sentido é esse mesmo, é de guerra, é de revolução, é de modificação, né? Ele veio modificar aqueles pensamentos, né, das leis mosaicas. Então, se você pensar que ali era a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus vem e diz que não, né, que tem que ter o perdão, que tem que ter o amor. Ele vem mudar realmente essas crenças, e isso traz um desconforto, né, porque como assim, né? E a lei mosaica, né? Como vai, né, resumir a lei mosaica em 2 mandamentos só, né? Isso por si só já é uma grande revolução, né? Ele veio mostrar uma perspectiva totalmente diferente da crença da época, né? E com certeza muitas divergências ocorreram, né, dentro dos lares, né? Em todos os lugares, né? Houve uma divisão, né? Divisão essa que existe até hoje. Os que são cristãos e os que não são cristãos, né? Ele veio causar tudo isso, né? E no caso da divisão, a família toda é de outra religião e só ela é espírita e é criticada, tentam lá mudar a cabeça dela. Como é que o espírita se porta nesse momento? Isso é mais comum do que você imagina. Verdade. A gente estava falando aqui dos cursos. É comum, no Básico 1, por exemplo, você ter muitas situações dessas, as pessoas expondo essas dificuldades, né? O que a gente costuma dizer é o seguinte: onde há o respeito, não há problema. O problema é quando não tem o respeito, tá certo? Aí a pessoa fica numa situação, ele fica num dilema, porque ela não consegue mais conviver com aquelas ideias enraizadas da família em si, porque ela está destoando daquilo, e ao mesmo tempo ela tem que respeitar a família, né? Então eu costumo dizer para essas pessoas para andarem ela tem o seu devido tempo, mas não abrir mão das suas ideias. Tentar conciliar o máximo possível, né, o convívio com as suas novas ideias. E jamais, em momento algum, confrontar, em momento algum, querer impor suas ideias. Ela vai conquistar a família através dos seus exemplos. Porque o mundo está precisando do exemplo espírita. Sim. Isso que eu costumo dizer. O espírita, ele não pode ser espírita na casa espírita só. Ele tem que ser espírita no mundo. Ele tem que dar os seus exemplos no mundo. Porque é isso que vai fazer as pessoas o respeitarem. E as pessoas respeitarem a própria doutrina espírita, tá certo? Também a gente tem um outro lado, né, Elaine, que é do trabalhador ou da trabalhadora de casa espírita, né? Que às vezes o marido, a esposa tenta proibir, né? Tenta difícil. De uma forma ou outra cercear, e alguns até escondem que vão na casa espírita. Falam que vão fazer curso, vão na casa de não sei quem, justamente para evitar esses conflitos. Infelizmente, isso é bem comum, viu? É bastante comum mesmo. Mas uma forma de você mudar esse preconceito é isso que o Edson bem colocou, é a sua postura, né? Você não vai buscar conhecimento na casa espírita para modificar pessoas, você vai buscar o conhecimento na casa espírita para se modificar, né? E o exemplo é a melhor ferramenta que você tem para poder atingir essas pessoas que você tanto ama e que você gostaria que elas se modificassem através da sua transformação. Então, como você pode achar, né? Você tem de repente um pai evangélico, um marido evangélico ou católico. Se você é uma pessoa que você é equilibrado, você é justo, você tem uma vida correta, né? Você tem uma vida moralmente elevada, como você pode sofrer críticas se você se conduz dessa forma, né? Agora, você vai na casa espírita e você quer mudar todo mundo, fica brigando com todo mundo, fica desrespeitando a religião daqueles companheiros, porque da mesma forma que você quer respeito, você também tem que respeitar. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, é você frequentar uma casa espírita pensando em você, né? Em levar primeiro conhecimento para você mesmo, a sua modificação. Eu acho que é o grande motivador, às vezes, de divergências na família, ou até em outros grupos, com amigos, você ser o espírita chato.
Eu tomo muito cuidado que é com sempre da isso. palestra, né? Muito cuidado com isso. Espírita chato. É aquele cara que só fala de espiritismo, ele quer converter todo mundo como se ele fosse um santo. Calma, menos. O espírita tem uma tendência a ser meio prepotente, às vezes, meio orgulhoso. Sabe tudo, né? Desculpa a minha franqueza. Eu queria até colocar Mas a gente tem que ter humildade, tem que ter respeito com os outros irmãos. Eles também têm coisas muito boas para nos ensinar. Então nós temos que ir por esse caminho, né? Caminho da paz. Deixa eu só passar a mensagem aqui do Carlos Portela. As diferenças entre opiniões nos levam ao denominador comum. Está no facebook.com/TV Mundo Maior. E Angélica Silva também está na audiência. Bom dia. A gente tem 5 minutos, Edson. Tem uma pergunta aqui da Araci Rivera. Ela é de Lins, no interior do estado de São Paulo, pelo 0800. Por gentileza, como acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos? Qual seria a indicação de vocês? A própria Casa Espírita. Não, na Casa Espírita. Mas eu queria só, antes de responder para ela, eu queria só fazer um comentário que é o seguinte: o movimento espírita, infelizmente, contribui para uma série de problemas para o espírita. Quando, por exemplo, fala de fazer o evangelho no lar como uma forma de... E da forma como é colocado, parece que é uma forma impositiva, que você tem que fazer, tem que ser naquele horário, que você tem que obedecer, e tem que colocar os membros da família. E aí, como é que você vai colocar o pessoal que é contrário para fazer o evangelho? Aí a pessoa fica naquele dilema, ela fica fazendo, tem que fazer sozinha, aí tem que ser naquele horário. Então são regras que vão sendo criadas que, ao invés de ajudar, atrapalham. Verdade. E criam esse tipo de problema. Quando na realidade é o que ele tem que ser natural a coisa. Você não pode ser chato, não pode ser uma coisa impositiva, tá certo? Tem que ser conquista. Com relação à nossa amiga de como fazer o estudo, o aconselhável é que ela faça isso numa casa espírita, tá certo? Ou então a Elaine colocou aí, qual é o site que você falou que tem no YouTube? Coloca no YouTube o Livro dos Espíritos, curso, vai aparecer muita coisa, tem muita palestra. Se você não conseguir ir numa casa espírita, porque o ideal era ir numa casa espírita. Do André Luiz Ruiz, tem um curso bom. Por exemplo, lá no Manuel Bento, a gente tem 3 anos para estudar o Livro dos Espíritos. Antigamente nós tínhamos 2, agora são 3. É o básico 1, básico 2, básico 3. Só estudando o Livro dos Espíritos. Então você vê como a gente consegue explorar o Livro dos Espíritos, né, com bastante profundidade. O ideal era que ela fizesse isso numa casa espírita, mas se não dá, então que ela procure esses sites aí que existem, né, que você tem também esse acompanhamento aí. Questões por questões, tá certo? E mesmo que ela faça o estudo sozinha, ela pode também criar uma didática, uma dinâmica, lendo lá pergunta a pergunta. Pode ler, né? Eu até ia sugerir o seguinte para ela: tem o Livro dos Espíritos e conforme as questões ou o capítulo, você busca o capítulo na internet. Ali vai aparecer várias aulas para você, palestras sobre aquele tema específico que vai te ajudar a compreender. Então é uma forma que eu mesmo me utilizo disso. Muitas vezes quando eu estou em determinada lição que eu gostaria de aprofundar conhecimento, eu estudo dessa forma. E eu tenho bons resultados. Ela está em Lins, né? Lins tem um movimento espírita bem forte, né? Conceituado, representativo, né? A palavra que se encaixa mais, né? Então procure uma casa espírita aí, próxima ao seu bairro, né? A sua região, para estudar o Livro dos Espíritos. Finalzinho aqui do Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Foi muito bom o papo hoje, né? Sobre eleições, sobre essa questão aí, Jesus é espada, né? Cursos na casa espírita. Foi bem rico, gostei bastante. Aprendi muito com os mestres e a mestra. Nós que aprendemos sempre com você, Cláudio. Muito, muito. Eu aprendo muito com o Edson aqui também. O Edson é fera. E lá no Caibar os cursos são de que dia? Terça-feira. Está aberto lá a já tá ainda estão abertas as inscrições. Nós tivemos 2 aulas esse ano já, né? 2 semanas. E nós temos o estudo de todas as obras da doutrina. Então, sejam bem-vindos. A gente espera vocês lá. Edson, um abraço. Obrigado. E lá no Manuel Bento tá aberto também? Não, já encerrou. Temos com 1.060 alunos lá fazendo curso. 1.060 alunos? 42 turmas. Que bom, né? Fico feliz. Que beleza. Bom, né?
Isso aí. Graças a Deus. Parabéns. Obrigado. Boa semana para vocês. Obrigada. E obrigado aí pela participação. Agradecendo também a participação daqueles que mandaram mensagens pelo WhatsApp, 0800, Facebook. E você que nos acompanhou aí, mas não se manifestou. Muito obrigado, gratidão pela audiência de segunda a sexta aqui das 8 às 9h45 com Manhã Boa Nova. Continue na audiência da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Na sequência vem a Vanessa Cavalcante, Stella Pavanelli e a Maria Isilda com Rádio Revista André Luiz. Um grande abraço, até amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília, aqui na Boa Nova e TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Ótimo dia, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.